E chegamos ao mês de novembro, 11º mês do ano, e como tal a Meteomira cá está para dar-lhe a previsão deste mês, a previsão mensal, como sempre, no final do mês anterior. Tal como foi em outubro, tal como foi em setembro, tal como foi em agosto e por aí fora, sempre felizmente com bons resultados nos últimos tempos. Não quer dizer que esta previsão de novembro vá sair da mesma forma como foram os anteriores. E teremos então o provérbio, que já foi apresentado aqui também na página de Facebook, como em novembro põe tudo a secar, que pode o sol não voltar. Este provérbio diz essencialmente que depois de um outubro extremamente chuvoso e também do início de novembro chuvoso, se perspectiva então bons períodos de sol em grande parte do território. Contudo, há zonas onde obviamente teremos que pôr a secar, que o sol poderá não voltar, e falamos nomeadamente da região norte e centro, metade litoral, e também de alguns locais no interior norte, onde a precipitação poderá ser nota dominante ao longo do mês de novembro. E vamos passar a analisar semana a semana. Antes de mais, obviamente, um agradecimento forte aos nossos parceiros, Ricardo Bastos, consultor imobiliário em Viseu, o Som da Baixa de Setúbal, sempre connosco também já há muitos anos, EVS Portugal, nosso parceiro por causa do nosso site fantástico, que nos dá um apoio 5 estrelas sempre, e a nossa rádio online, a Rádio SAD 80, que todos os dias dá música também no nosso site em www.meteomira.com. Não se esqueça, se está a ver o vídeo no YouTube, subscreva o nosso canal, é muito importante para também nós podermos chegar cada vez a mais pessoas. E vamos começar a descrever então a previsão. 1 a 5 de novembro é o primeiro momento que temos então de previsão, e temos esta carta de anomalia de geopotencial. Reparem bem nas cores lilás, representam entre 1 e 5 a presença de depressões muito cavadas na zona das Ilhas Britânicas, com afetação ao estado do tempo, obviamente, a Portugal continental e também a toda a Península Ibérica, França, Reino Unido e também a Europa Central. Teremos aqui a presença de depressões bastante cavadas, com vento muito forte, vento que teremos a oportunidade amanhã possivelmente de fazer um artigo para falar dele mesmo. Também chuva intensa na metade litoral norte e centro, principalmente. Algumas frentes a avançar, neste caso 2 a 3 frentes a avançar também até a região sul, em geral fracas a moderadas, pontualmente moderadas mesmo. E depois algum regime de aguaceiros também. Mas não se espera muita precipitação neste evento na metade sul do território. Ficará a maior parte da precipitação retida a norte de Vale do Tejo. Não quero dizer com isto, obviamente, que não vá chover também na região sul nestes primeiros dias. E, aliás, deverá ser efetivamente a maior parte da precipitação que cairá ao longo do mês. Atenção também ao mar nesta semana, estará muito agitado, e nas ilhas teremos então a passagem também de 2 frentes, possivelmente uma no dia 1 pelos Açores, com deslocação rápida para a Madeira, e outra a chegar dia 3 aos Açores e aproximar-se dia 4 da Madeira. Frentes em geral fracas. O vento também pode superar ali pontualmente forte nos Açores, por volta de dia 3, 4, mas uma situação também normal para o arquipélago. 6 a 12. Esta carta mostra-nos a anomalia de pressão, e temos os rosas com a intensificação do anticiclone. O anticiclone está intensificado na zona ocidental da Europa, e temos também baixas pressões aqui representadas pelas cores verdes. Naturalmente, esta situação e normalmente traz-nos frio mais seco, uma situação que poderá despoltar as primeiras geadas, e é na entrada da nova fase da Lua, neste caso do quarto minguante, que se perspectiva então o tempo mais fresco. Assim, gradualmente, a partir do dia 6, espera-se então a deslocação cada vez mais das depressões para leste. Poderá ainda ocorrer alguma situação de precipitação entre 8 e 9, diria também que pode ocorrer ainda até dia 10, com o verão de São Martinho a chegar muito colado ao dia de São Martinho em todo o território. Na região sul, sim, vai chegar muito mais cedo o verão de São Martinho, possivelmente, e vai estender-se depois durante grande parte, à partida, grande parte do mês de novembro. E o frio irá marcar efetivamente esta semana, ao que tudo indica pelos modelos, com as geadas intensas, frio muito intenso durante a noite, com as mínimas a chegarem a valores negativos em grande parte das zonas mais do interior e também zonas de vale. Já pelas ilhas, obviamente, o bloqueio é uma situação de bloqueio, e espera-se então, apesar da aproximação também de algumas depressões perto do grupo ocidental, poderá despoltar naturalmente alguma precipitação mais persistente na faixa ocidental dos Açores. A Madeira mais resguardada em termos de precipitação pela presença, lá está, do anticiclone. 13 a 19 de novembro. Teremos aqui, obviamente, também uma situação de mudança.
com um padrão maioritariamente anticiclónico, de bloqueio na Europa ocidental, sul-ocidental, neste caso entre os Açores e a zona sul de Portugal continental, afetando também a Madeira. Naturalmente, pouca precipitação se perspectiva nesta semana entre os Açores, Madeira e a região sul do território. Poderá, ainda assim, obviamente, trazer algumas frentes à região norte e centro-norte, principalmente, com temperatura em geral abaixo também do que é normal para a época. Continuará tempo maioritariamente fresco, teremos a circulação polar, uma circulação que trará naturalmente precipitação mais a norte e também algum fresco. Mas não será uma situação à partida que se diga de precipitação a toda a hora. Teremos aqui provavelmente boas abertas também na região norte, porque os geopotenciais estão aqui a bloquear também alguma ação atlântica e será muito mais à base também de algum vento e também de fresco que teremos marcada esta semana de 13 a 19 de novembro. E depois, isto aqui cá está o fresco representado pelas cores azul, o tempo mais quente representado pelas cores rosa e vermelho, neste caso mais quente nas ilhas, mais fresco em Portugal continental, na Europa ocidental, devido ao tal mergulho dessa depressão, e depois 20 a 30 de novembro. Chega o quarto crescente, e com ele, no dia 20, provavelmente a aproximação de alguma precipitação às regiões de Portugal continental, onde pouco tem chovido. Teremos ali uma situação que é possível ocorrer ali por volta de 23, 26, e agora parafraseando o nosso moderador Luís Filipe, que a Santa Padroeira do Pó no Bobarral é efetivamente, traz a chuva consigo. Eu diria que é possível que traga alguma precipitação, principalmente entre 23 e 26, associada a algum fluxo zonal que poderá romper o bloqueio anticiclónico nessa altura, mas atenção, é uma situação que me parece muitíssimo residual e muito própria ali de apenas daqueles dias, vincando naturalmente o anticiclone após esse período. É natural que o anticiclone vá ser rei e senhor no período final do mês, após a mudança para a última fase da Lua, neste caso para a Lua cheia. E nesta semana teremos então também, com esse fluxo que se instalará provavelmente na zona dos Açores, maior precipitação no arquipélago e com bloqueio na Madeira. Pelo que, naturalmente, mais uma semana maioritariamente normal, neste caso normal no território continental, mais uma semana maioritariamente seca na Madeira e uma semana chuvosa, neste caso, nos Açores. Falamos então de 20 a 27, mas que se estenderá naturalmente depois até dia 30, com precipitação mais habitual na zona dos Açores, e as notícias obviamente não são as notícias que nós pretendíamos dar à região sul. Seria importantíssimo a continuação de precipitação, tal como ocorreu em outubro. Recordo que outubro foi um mês extremamente chuvoso em todo o território, incluindo a região sul, e obviamente esta quebra de precipitação a confirmar-se, isto é só uma previsão, a confirmar-se seria obviamente mau sinal. E neste sentido, pelo menos para a região sul, espero estar totalmente errado na análise efetuada. E fico por aqui. Foi esta a apresentação da Meteomira para a previsão mensal de novembro. Aproveito para desejar um excelente mês a toda a gente. É o mês da castanha assada, já cheira na rua e está aí o outono em pleno. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite e um excelente novembro.